Terror no cemitério. Bem-vindos ao Grave Kirkyard, um local envolto em mistério e histórias. Hoje, conduziremos você em uma jornada pelas sombrias profundezas desse cemitério escocês, amplamente considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Palco de inúmeras tragédias, atrocidades e conflitos religiosos, devido à sua intensa atividade paranormal, o Grave Kirkyard registra relatos de visitantes sendo atacados ao longo dos anos. Esses incidentes levaram a uma decisão drástica em 1998, quando a igreja optou por fechar e restringir o acesso a áreas onde tais eventos eram mais comuns. Além disso, é o local de uma das piores matanças registradas no país. No entanto, antes de explorarmos os horrores e lendas associados a este lugar, é crucial compreender sua fascinante história e entender por que se tornou um dos cemitérios mais assombrados do mundo, causando até mesmo medo nos moradores locais. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço que não se esqueçam de deixar o like para que nossos vídeos alcancem o maior número possível de pessoas, fortalecendo nosso canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Localizado em Edimburgo, Escócia, o Grave Kirkyard tem origens que remontam ao século X, referindo-se aos frades franciscanos que estabeleceram um convento e uma igreja neste local. Ao longo dos séculos, serviu como local de sepultamento, testemunhando inúmeras vidas que passaram por seus portões. A notoriedade do cemitério não se limita apenas à sua longa história de sepultamentos, está intrinsecamente ligada à monarquia escocesa. O rei James II da Escócia, que reinou no século XV, frequentava essa igreja, conferindo-lhe uma aura de grandiosidade. Contudo, ao longo dos anos, transformou-se em palco de tragédias e horrores inimagináveis. Nos séculos XIV e XVI, Edimburgo foi assolada por doenças como a peste negra e a cólera, resultando em um número incalculável de mortes. O cemitério foi sobrecarregado com enterros, levando a sepultamentos em camadas e covas comuns. Além disso, esteve no centro de conflitos religiosos entre católicos e presbiterianos na Escócia, desempenhando um papel significativo na história. Aqui encontraram descanso final muitos membros, mas a parte mais obscura da história de Greyfriars Kirkyard envolve um homem chamado Sir George McCain. Assim como na Inglaterra, a Escócia estava em guerra por divergências religiosas. A fé do país era determinada pelo monarca da época, e apoiar uma crença alternativa podia resultar em execuções impiedosas de traidores. Quando Henrique VI estabeleceu a Igreja Anglicana na Inglaterra, rompendo com o Sacro Império Romano Católico, dividiu o país em lados opostos. Muitos se recusaram a converter-se à fé anglicana, resultando em católicos devotos sendo martirizados. Quando o rei Carlos I assumiu o trono, tinha um plano horrendo para aqueles que se opunham a ele e rejeitavam a Igreja da Inglaterra. Sir George Mackenzie, em 1677, tornou-se o advogado do rei Charles, encarregado de punir opositores da Igreja. Ele organizou uma perseguição sangrenta aos seguidores da Igreja Presbiteriana da Escócia, conhecidos como Covato. Em 1679, nosso cemitério entra na história, pois foi aqui que ele aprisionou mais de 3.000 Covatos em uma de suas áreas. Muitos foram deitados, e seus corpos foram exibidos nas paredes da cidade. Outros foram torturados publicamente ou mantidos sem abrigo, morrendo de exposição ou fome. Muitos foram enterrados em uma vala comum anônima no terreno. Sir George Mackenzie ficou conhecido como Bland Mackenzie, pois é amplamente acreditado que ele é responsável por mais de 18.000 mortes, e seu reinado de terror durou 8 longos anos. Em 1691, Mackenzie foi enterrado em um túmulo elaborado para poucos da nobreza, poucos metros de onde milhares de suas vítimas foram sepultadas. Agora que estabelecemos a base da história, continuaremos nossa jornada por este lugar assombrado. Antes disso, porém, quero amenizar a história um pouco, contando e mostrando outros aspectos. Residentes notáveis e deixarei a parte mais assustadora para o final.
Nosso passeio nos leva agora à segunda parte deste intrigante cemitério, a conexão de Jane e Kathleen Rovey, a autora mundialmente famosa de Harry Potter. Quando Rowling vivia em Edimburgo como uma aspirante a escritora, frequentava um café próximo ao Graf Kirkjaer? Foi neste modesto café que ela começou a rabiscar as primeiras linhas de sua obra-prima, Harry Potter e a Pedra Filosofal. A atmosfera do cemitério e sua paisagem gótica aparentemente serviam de inspiração para algumas das descrições sombrias presentes nos livros. Enquanto escrevia, ocasionalmente visitava o cemitério, explorando os antigos túmulos e absorvendo a atmosfera única do local. Muitos dos nomes e histórias de seus personagens foram escolhidos aqui, como o nome da família Black e até mesmo da família de Harry Potter, como vemos na descrição desse túmulo e muitos outros personagens de seus livros. Infelizmente, com o sucesso de suas histórias, alguns fãs chegaram a tentar levar as lápides dessas famílias, e alguns até conseguiram, como foi o caso da família Black, conforme visto em seu túmulo. Após isso, o cemitério conta com segurança 24 horas desde então. O mais intrigante de tudo é que até mesmo a escola ao lado serviu de inspiração para a autora da saga, como a escola de Hogwarts, onde os pequenos bruxos moravam. Rowling deixou uma marca duradoura em Edimburgo e em Greyfriars Kirkjaer. Sua ligação com esse cemitério histórico acrescenta uma camada a mais na história do local. Um dos moradores mais ilustres do lugar é Bob, que ficou mais famoso que seu próprio dono. Em 1850, um jardineiro chamado John Gray e sua família chegaram a Edimburgo. Incapaz de encontrar trabalho como jardineiro, ele se juntou à polícia de Edimburgo como guarda noturno para fazer companhia nas longas noites de inverno. Adotou um parceiro, um pequeno terrier chamado Bob. Os dois tornaram-se inseparáveis, sempre sendo vistos caminhando pelas antigas ruas de paralelepípedos da cidade. Ao longo dos anos, John foi tratado por tuberculose, mas tristemente sucumbiu à doença e morreu em 15 de fevereiro de 1858, sendo enterrado aqui. Bob tocou os corações dos moradores locais, recusando-se a deixar o túmulo de seu dono mesmo nas piores condições climáticas. O jardineiro e o guardião do Greyfriars Kirkjaer tentaram expulsar Bob, mas acabaram desistindo e providenciaram um abrigo para ele ao lado do túmulo de John Gray. A fama de Bob logo se espalhou por Edimburgo, e relatos dizem que multidões se reuniam na entrada do cemitério diariamente, aguardando o horário das 13 horas, quando ele saía do lado de seu dono para sua refeição do almoço. Bob seguia para um café que ele visitava com seu agora falecido dono, onde recebia sua refeição. Em 1867, uma nova lei foi aprovada que exigia que todos os cães fossem licenciados na cidade ou seriam. Enfim, vocês já sabem. Sir William, um lord de Edimburgo, decidiu pagar pela licença de Bob e o presenteou com uma coleira. Em 1867, sua coleira pode ser vista hoje no Museu de Edimburgo. O povo de Edimburgo cuidou bem de Bob, mas ele permaneceu leal ao seu mestre por 14 anos. O fiel cão do falecido homem manteve uma vigília constante e guarda sobre o túmulo até sua própria morte em 1872. O cemitério recebeu inúmeros pedidos formais para. O cãozinho não pôde ser enterrado junto ao seu dono, pois a igreja não aceitou. No entanto, Angelina ficou tão comovida com a história que solicitou que ele fosse sepultado na entrada do cemitério, a poucos metros de seu dono. Além disso, providenciou a construção de uma fonte com uma estátua de Bob. William Broad criou a estátua, inaugurada em novembro de 1873 em frente ao Greyfriars Kirkjaer. Após a morte de Bob, o cemitério foi inicialmente fechado para novos sepultamentos. Hoje, ganhou a reputação de ser o cemitério mais assombrado do mundo, com relatos de apagões, ataques e outros eventos arrepiantes. Um fato perturbador ao longo dos anos foi a visão de esqueletos emergindo da terra. A administração acredita que mais de 100.000 almas foram sepultadas no solo, muitas delas em locais desconhecidos. Devido às árvores presentes desde a formação, suas raízes, com o tempo, expõem partes de ossos de pessoas enterradas próximas a elas.
Outro aspecto terrível dentro do cemitério é que, em sua formação, muitos aspirantes a médicos entravam furtivamente e roubavam corpos, geralmente de valas comuns. Para evitar essas ações, foram colocadas grades nos locais com maior concentração de pessoas enterradas. Apesar de todas essas tragédias, o local só atraiu a atenção de caçadores e estudiosos do sobrenatural em 1998. Nesse ano, ficou marcado por inúmeros ataques registrados. Em dezembro de 1998, um homem sem teto buscava abrigo da chuva em Edimburgo e, sem muitas opções próximas, invadiu um dos mais antigos mausoléus, na seção da prisão dos conventos, sem saber que estava no Mausoléu Negro, onde estavam os restos de Sir George M., também conhecido como Bland McCain. O local estava completamente escuro, e ele decidiu entrar. Explorando o local com a pouca luz disponível, o homem removeu uma grade de ferro no chão e desceu por uma escadaria de pedra curta e sinuosa até ao nível inferior. Foi então que deparou-se com 4 caixões de madeira, possivelmente objetos de valor para roubar. Ao quebrar os caixões empoeirados, o chão cedeu sob ele, levando-o a um terceiro nível inferior, previamente desconhecido. O homem caiu em uma profunda cova que havia sido usada para o descarte ilegal daqueles que morreram da peste. Apesar de terem centenas de anos, a cova permaneceu bem selada, e os cadáveres estavam longe de serem esqueléticos. Com características afundadas, roupas rasgadas, cabelos emaranhados e um terrível cheiro avassalador, os cadáveres compunham um cenário digno de um filme de terror. Percebendo que a chuva era o menor de seus problemas, o homem, agora apavorado, fugiu rapidamente do túmulo. Com pressa para sair, cortou a cabeça em uma das grades de ferro enferrujadas. Ao passar pela porta do mausoléu, deparou-se com o segurança e seu cachorro, que faziam sua ronda pelo cemitério. A visão de um homem ensanguentado, sujo e desarrumado saindo de um túmulo em meio a uma noite tempestuosa foi tão assustadora para o vigia que ele também fugiu do cemitério. Nunca mais se ouviu falar do sem-teto, conhecido por muitos da cidade, e em nenhum lugar ele foi visto novamente. O segurança, ao retornar ao trabalho no dia seguinte, contou a história de seu encontro aterrorizante ao administrador, entregando em seguida seu pedido de demissão. Muitos acreditam que esse evento despertou o fantasma de Sir Mackenzie, pois, segundo a lenda, um prisioneiro amaldiçoou Mackenzie durante seu enterro, proclamando que seus ossos nunca descansariam em paz. A maldição teria se iniciado quando seu corpo foi profanado naquela noite de tempestade. Após esse incidente, inúmeros ataques foram registrados por visitantes, incluindo arranhões, mordidas, hematomas e até queimaduras. Não apresentarei todas as imagens chocantes registradas no cemitério, pois minha intenção aqui é entreter, não chocar. No entanto, acreditem que muitas são horríveis de se ver. Pessoas foram encontradas inconscientes próximas ao túmulo, e mais de 450 casos de ataques foram registrados em suas instalações. Isso colocou o cemitério no radar de estudiosos, caça-fantasmas e até mesmo de curiosos. Na tentativa de um exorcismo em 2000, Colin Grant, um espiritualista, visitou o mausoléu na esperança de exorcizar o espírito maligno, mas foi tão afetado pelas almas atormentadas que ali estavam que fugiu do cemitério. Poucas semanas depois, foi encontrado morto em sua casa, vítima de um ataque cardíaco. Diante desses eventos, a igreja decidiu intervir, levando o assunto muito a sério. Tomou a decisão de trancar os portões daquela parte do cemitério, onde ninguém mais teria permissão de acesso. É importante destacar que essa área isolada foi a mesma utilizada por Mackenzie para manter presas aquelas 3.000 pessoas por crimes religiosos mencionados no início da história. Trancada, ela permaneceu ao longo dos anos. Recentemente, o cemitério solicitou ao Conselho Municipal a liberação do acesso a essa área restrita, pelo menos para visitas agendadas. Mesmo contra a vontade da grande maioria, esse pedido foi aceito, e agora a área é aberta em raríssimas ocasiões, sempre com acompanhamento.
Desde seu papel histórico como local de sepultamento reverenciado até a notoriedade como um dos lugares mais assombrados do mundo, este local singular oferece uma visão única da história e da cultura escocesa. A história de Greyfriars Kirkyard não seria completa sem as lendas da lealdade de Bob, o cão, e os horrores associados à figura sinistra de Sir George McCain. Essas narrativas proporcionam uma janela para os aspectos mais complexos da natureza humana, desde a devoção incansável até os horrores da perseguição e maldade. Ao caminhar por essas lápides e sob as sombras das árvores centenárias, não podemos deixar de nos sentir cativados por esta terra que guarda segredos tão profundos. Embora seja famoso por seus mistérios e assombrações, é também um local que celebra a determinação e coragem daqueles que viveram e morreram em sua sombra. Já conhecia alguma dessas histórias? Deixe-me saber nos comentários. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.